Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, meu querido Walter, como vai você? Tudo bem. E você, Cris de Pascoal, tudo bem também? Melhor agora, né? Esperando que sempre esteja, vamos estar sempre melhor, né? Confiantes aí, né, no processo. Nós temos um tema muito Oi. interessante, né, Walter? Da terceira à quinta dimensão. Quer falar um pouquinho do tema? Quero sim deixar meu olá para todos aí, bem-vindo todos aí no programa dessa sexta-feira. Escolhi esse tema aqui para falar para o pessoal, porque se fala de terceira, se fala de quinta dimensão, a quarta fica meio, né, parece que não existe. Algumas pessoas não entendem bem sequer a terceira dimensão, quanto mais quando você começa a falar É, de outras dimensões, né? Então, eu escolhi esse tema para falar um pouco, porque a gente nota que as pessoas que se interessam pelo tema também estão aprendendo, alguns ainda estão aprendendo, estão querendo entender. E, de fato, se a gente não entender algumas diferenças, né? O que é a terceira, o que é a quarta e o que é a quinta dimensão, né? De fato, nós temos uma quarta dimensão, e essa quarta dimensão é ativa, né? A sim. nossa contraparte energética faz parte da quarta dimensão, né? Então, isso não pode ser desconsiderado, não pode se desconsiderar que haverá uma transição por quarta dimensão também. Não é assim simplesmente pula da terceira para a quinta e tudo mais, porque a terceira, que a gente vai falar um pouco das três, né? Mas especialmente a terceira te coloca assim numa realidade muito fechada, um quadrado muito fechado materialista, no qual as pessoas foram induzidas e são induzidas a entender uma realidade muito fechada, muito limitada. E, de fato, a nossa existência não é isso, não é essa materialidade, não é essa vida que a gente leva, não é essa realidade, né? Não é essa nossa existência só, é muito mais do que isso. E tudo isso tem seu motivo de ter acontecido, estar desta forma, mas Uhum. é importante, né, ter consciência do algo mais que existe, né, da terceira à quinta dimensão. Mesmo que nós escolhemos falar um pouquinho hoje com vocês aí. Muito bem, Walter. O que significa, então, uma dimensão de consciência? Dimensão, como o próprio nome traduz, né, o seu significado, dimensão é até onde as coisas atingem, até onde elas alcançam. As dimensões de consciência são relacionadas a isso, até onde o seu padrão vibracional ressoa, né, até onde você alcança a compreensão, né, e até onde, né, as pessoas de fato entendem os seus processos. Falando de terceira dimensão, não tem só uma questão na terceira dimensão, uma questão de amplitude da nossa consciência, mas tê-la de fato. Porque em terceira dimensão, na 3D densa, sequer alguns têm o direito de ter a consciência, ou seja, ter a percepção, sentir de fato, né? Que é o princípio da bondade que eu sempre falo para vocês, né? Que é a inteligência sentida, o sentido da inteligência. Então, na 3D, sequer tem pessoas que têm, né, essa prerrogativa de trabalhar esse ponto que a gente fala de consciência. Não é nem dizer que era que tipo de percepção ou amplitude dela, mas tê-la em si. Né? E isso a gente passa na terceira dimensão, sim. Né? Então, o significado de dimensão significa até onde o seu padrão vibracional, a sua sensibilidade alcança. Qual que é a extensão disso? Né? E em que pontos que você ressoa? Por que a quinta dimensão é tão especial? Porque nós vamos ressoar em termos vibracionais com todos os elementos dos nossos maiores valores essenciais, que hoje está muito teorizado, está muito assim no campo assim, né, de que existe, mas não se faz, né? Se fala muito de amor, mas não se pratica, né? Então está muito teorizado, está muito assim no campo mental. Na quinta dimensão você vai viver isso sem necessariamente uma escolha, eu não quero, vou recusar, não, né? Senão você vai ser
né, uma criatura que, se permanecer de fato na quinta dimensão, vai estar assim como se, né, não tivesse onde morar, não tivesse onde habitar, não tivesse como se relacionar. Entretanto, a quinta dimensão, ela guarda um espaço realmente para as pessoas que têm condição de estar lá, né? Senão se cria-se, então, uma violação ou uma separação que já existe aqui na terceira, né? Ô, Walter, você pode explicar, então, o que é a terceira dimensão? Terceira dimensão, a princípio, né? O pessoal entender, o pessoal já sabe, né? A dimensão que nós vivemos. O que é a terceira dimensão? É uma dimensão do adormecimento. Do adormecimento. Então, em terceira dimensão, qual que é o elemento básico, né, da sensibilidade humana em relação à sua existência? É o medo. É o medo. Qualquer movimentação hoje que a gente vê no mundo, as pessoas estão reagindo a partir do medo. Quanto vai ser controlado, quem vai mandar, quem vai fazer. E eu, devagarzinho, procuro falar com os grupos que eu me relaciono. Gente, pensa um pouco. Pensa um pouco. Porque qualquer modificação, qualquer coisa que venha, né, trazer mudanças, que causa, sim, né, um desconforto, tira você do seu estado de segurança, né, do seu acomodar. A primeira coisa que serve os discursos é quem vai mandar em quem vai ter que obedecer o quê, por que que vai ter que ser assim, né? Recentemente, agora, esses dias, dois, 3 dias para trás, divulgaram, né, o programa das picadinhas para o ano que vem lá e tal, e não sei o quê, e que vai ser obrigatório e não sei o quê, um monte de... Gente, não é bem assim, né? Não é bem assim. Se você olhar pelo que o poder público tem que fazer, né, da inconsciência que eles têm, ou que não interessa ter consciência para eles, eles não estão no caminho errado, porque é a obrigação deles. Agora, para você que está atrás da consciência, você tem que saber que você tem direito a escolher, sim, você tem direito à escolha. Então, assim, já estão publicando que vai ser obrigatório, que não sei o quê, né, que as crianças estão envolvidas nisso, e vai ser... Gente, vamos com calma, né, vamos ser mais maduro. O que acontece na 3D? É um pavor, né, diário, 24 horas por dia. As pessoas que não estão trabalhando o seu despertar, ou não estão interessadas, ou não viram ainda isso, né, porque tem uma parte que não viu também, não dá para cobrar, porque as pessoas simplesmente não sabem disso. Elas vivem, né, o medo o tempo todo. Quem vai mandar? Quem é o próximo que vai mandar em mim? Qual que é a próxima bobagem que eu vou ter que obedecer? Claro que eles não entendem assim, eles acham que tudo isso é normal. Mas, traduzindo, né, para quem está desperto, qual é a próxima bobagem que eu vou ter que obedecer? É assim que eles estão lidando, isso é a 3D. E a 3D, agora, além disso, o que existe na 3D? Polaridade, dualidade, individualidade, separação, né? Associar o ego à atitude de julgamento, crítica, insatisfação, servir apenas a si mesmo, dualidade, rótulos, separatismo, controle, regras, materialismo, mentalidade que o trabalho é duro, né? Dentro de um pensamento linear. Então, isso tudo é o que nós vivemos, é a nossa 3D. Então, para quem não sabe o que é 3D, é tudo isso que eu falei. Pega cada ponto que eu citei aqui e dá uma pesquisada. O que é a dualidade? Né? O que é a crítica diante da eterna insatisfação? Na 3D sempre todos estão insatisfeitos. Sabe-se disso. A ausência da gratidão. A gente vê nas mínimas atitudes. Você dá espaço para uma pessoa no trânsito, a pessoa não é capaz de fazer assim com a mão, né? Agradecer. Né? É um absurdo. Verdade. Então, assim, a 3D é o apagar da consciência de fato. É fazer você viver, né, num processo da qual te mantém vivo em detrimento do interesse de um grupo que te domina e te manipula. Essa é a 3D. E o materialismo, né, a tecnologia endeusada, tá mostrando que tá
está se vendo aí. Alguns não sabem o que fazer, outros estão perdidos, outros apostaram, né, na tecnologia e quebraram a cara, porque ela está sendo bastarda, ela não está sendo uma coisa legítima, ou seja, ela não está disponível para você, para te ajudar, ela está disponível para te explorar. E nem vou mais citar que tipo de tecnologia, porque o pessoal tem um cardápio para escolher. Já não é que eu estou cansado, né? Mas eu já estou cansando as pessoas sempre de falar da mesma base tecnológica que eu uso como exemplo aqui, mas o pessoal já sabe. Isso é a 3D, densa, lenta e pesada. Então tem essa característica material mais densa, né? E claro, isso tem uma participação ativa de seres que não só contribuíram para a nossa inconsciência, para que nós aceitássemos esse processo, como um apagar, né, histórico da nossa consciência, para uma percepção maior e para saber, de fato, o que fazer com as nossas escolhas. Então, é mais ou menos esse é o caminho, né, que a gente encontra ainda, né, nessa 3D densa que a gente vive. Bacana. Walter, de acordo com o que você explica, então, a terceira dimensão é uma realidade de densidade, né? E por si um local de expiação e prova que não deixa o ser humano evoluir, é isso? Até então, sim. Como local de expiação e provas nunca foi um processo evolutivo, sim um processo de manutenção. Uhum. E aqui eu deixo essa mensagem com muito respeito e com muita licença em relação aos grupos espíritas ou espiritualistas que promovem uma ideia que o ciclo evolutivo espiritual estava, né, nas expiações e provas e tudo mais. Não estava. No dia que realmente esses grupos descobrirem ao que eles ainda estão se submetendo, eles vão ficar apavorados. Porque, de fato, o ciclo de expiação e provas foi um ciclo de manutenção de processos, de perpetuação de dor, de medo, né, de energias densas que alimentaram e, de fato, ainda, de certa forma, alimentam, né, os grupos que fazem uso, né, da raça humana, da espécie humana, da nossa civilização atual. O que fica de mistério e que eu eu quero descobrir é o que aconteceu com as civilizações do passado que passaram pelo planeta, dentro de todos esses processos. Eles enfrentaram as mesmas dispensações, né, cruéis que estão e estiveram fazendo com o ser humano em relação a isso. Né, esse ciclo repetitivo, a expiação e prova nunca foi um ciclo evolutivo. Não se aprende judiando da alma, não se aprende judiando do ser, da criatura, fazendo ele pagar, fazendo ele sofrer. Isso não é um aprendizado, isso é um processo repetitivo. O aprendizado é a sabedoria, é o conhecimento, é a luz, a iluminação. Como é que você quer que um ser evolua se ele vem para cá para resolver, usando uma gíria bem atual, os BOs da vida? Ele só resolve BO, BO daqui, BO dali. Como é que uma criatura que fala de espiritualidade quer que um morador de rua pense em consciência? É, verdade. Como a criatura que está passando fome vai ouvir o que nós estamos falando aqui? É verdade. Então, Verdade meus queridos e minhas queridas, nós devemos sair desse ciclo 3D denso, amarrado, aprisionado nesse processo, para que de forma independente, livre e consciente, nós possamos realmente, né, porque agora criaram, né, o ciclo de regeneração, né, talvez, né, pedindo também licença para fazer isso, porque a minha opinião pessoal, né, não é bem um ciclo de regeneração, e sim um ciclo de resgate, para nós nos resgatarmos em relação ao que nos pertence de verdade, que é a nossa existência, a nossa consciência, a nossa participação no planeta, mas diante do que o Criador realmente dispõe de valor, né, na criação.
e não esses ciclos de interferência que fizeram fizeram com o ser humano. Fizeram o ser humano ser um ser culpado, um ser pecador, um ser cheio de defeitos, um ser cheio de falhas, né? E de que ele tem que sempre estar pagando por algo, né? Que ele é submetido. Por que que o perdão, a começar por nós mesmos, em relação a nós, não só de natureza pessoal, como de natureza humana, tem que ser exercido com bastante consciência? Porque mesmo aqueles que estão na escuridão foram submetidos a isso de forma inconsciente, né? Então, a saída da 3D é justamente esse autorreconhecimento, enxergar de fato todos esses processos, para que essa iluminação nos conduza diante da nossa passagem por quarta, que também é um ambiente que nós vivemos a nossa contraparte etérica, no caminho da quinta dimensão, né? Podemos entender, então, que a terceira dimensão é a visão das mentiras? De certa forma, sim, porque a terceira dimensão, além de tudo que a gente já comentou, ela também tem algo de uma enorme holografia. Se ela não é uma matrix trancada dentro de uma enorme ilusão, essa ilusão é apresentada individualmente para as massas. Então, tem muita gente que é iludida na sua passagem por aqui, vem para cá iludido, né, com a perspectiva, né, de que a vida é o que ela se apresenta. E, de fato, não é, né? Não é exatamente isso, né? A vida é o que a gente conhece, né? A plenitude, né, da nossa existência, e não esse sofrimento repetitivo que não se acaba, que a pessoa volta para cá, né, para expiação e provas e cria outro, né, conjunto. Nunca paga a dívida, né? Nunca paga a dívida. Outro conjunto, outra contabilidade de acertos e erros para ser conduzido novamente, né, para cá, né, no mesmo processo. Ô, Walter, e a quarta dimensão? O que existe nela, que a maioria de nós tem pavor e relaciona essa dimensão com a morte e com o adormecimento da própria consciência? O pavor da quarta dimensão é justamente o contato com a verdade, porque na quarta dimensão, a atuação das forças ocultas e escuras que atuam na terceira dimensão, ela não é plena, ela existe. Aliás, a coisa começa lá, para depois se materializar aqui. Mas ela não é plena. Existe na quarta dimensão toda uma parte do plano espiritual, de contato com a verdade e com a formação da própria consciência. Tanto que os seres desencarnados, eles têm uma consciência mais ampla, uma visão mais ampla que nós não temos aqui. Basta você frequentar um centro espírita, uma sessão, né, onde que, né, os irmãos de quarta dimensão estarão presentes, você vai ver a visão deles e como eles entendem, né, muitas vezes os processos que acontecem que a gente não faz ideia, porque nós estamos aqui amarrados na 3D, né, de forma limitada. Então, o medo da quarta dimensão é justamente o contato da verdade. Né? O maior medo da morte é justamente, né, nós entrarmos em contato com nossa essência, com a nossa origem, né? E isso, para uns, é consciente e para a maioria inconsciente. O medo da morte está muito mais relacionado ao aspecto inconsciente desse processo. Mas a quarta dimensão é o portal, né, que nos conduz, né, ao que a gente chama de autoiluminação. Bacana, hein? Então, como você explica, a quarta dimensão é temida porque nela se revela, não é verdade? Sim, exatamente isso. Se revela a verdade. Agora, se revela a verdade em torno, né, das consciências que trabalham para se aproximar da verdade. Porque aí também existiu e pode existir ainda, né, aquela dispensação que toma conta, né, das criaturas, das almas, né, ou dos espíritos, no sentido da percepção.
Porque quem morre morto, ou seja, morre sem consciência, ele vai ter que ser guiado. E quem é guiado, qualquer coisa que apareça lá, né, com farol de luz perto, ele vai entender que é um ser iluminado, né, que é até um ser angelical e tudo mais. E sabe-se que as criaturas que querem induzir, conduzir, manipular, elas se transfiguram, né, se apresentam de uma forma a criar um convencimento em torno da inconsciência das pessoas. Por isso que é importante o trabalho aqui, né, porque o nosso continuar lá dependerá, sim, do nosso conhecimento, né, do quebrar da nossa ignorância em relação à nossa existência, para que lá a gente saiba, de fato, né, que nós somos capazes, somos independentes, né, e podemos, sim, nos guiar ou nos levar aonde, de fato, será o nosso trabalho de crescimento. E não ficar sendo conduzido em grupos como se fosse manada, né, devido à inconsciência, medo, trauma, e aí precisa ir para o hospital, escolinha, um monte de coisa, que eles chamam lá. E que nem tudo lá tem exatamente essa sinceridade que muitos entendem, né, ou aceitam, né, passivamente. Ô, Walter, a missão Arconte foi nos manter adormecidos em quarta dimensão? Em quarta, e para ser entregue à terceira, né, diante de tudo que a gente vivencia aqui. Os arcontes fizeram exatamente esse trabalho. Eles foram criados justamente para fazer esse trabalho. Inclusive, se colocando como guias espirituais. Então, é exatamente isso que se pretendia. Porque se a pessoa sai daqui com dor, com medo, passa para lá, é guiado, é levado, é conduzido, depois vai voltar aqui. Muitos que não têm consciência nem percepção são apresentados, ou foi lhes apresentado, um cenário do qual eles nunca viveram, para que eles sofressem expiação e provas aqui no planeta. Milhares de seres humanos foi feito isso. Eles acabaram, ou procuram acabar, com a relação das almas gêmeas, fazendo barbaridades, coisas que nem é conveniente a gente comentar aqui, porque, né, mexe na delicadeza do canal. Mas eles fazem barbaridades para separar almas gêmeas e tudo mais. Porque eles eram os agentes promotores do repetir da dor, de repetir da tristeza, repetir das mágoas, repetir dos conflitos. E esse trabalho começava lá. Tenho informações, claro que tudo depende de estudo, pesquisa e pesquisa de campo, inclusive, que eles foram afastados, que isso foi, né, retirado, que está sendo retirado, mas as consequências ainda estão aí, né? As pessoas ainda têm gravado no seu perispírito, seu corpo-alma, né? Alguns processos que vão ter que ser sublimados, né? Para que desperte todos em detrimento da sua própria existência. E isso é individual, né? Isso é individual. Ô, Walter, a quarta dimensão serve então para o despertar da humanidade? Sim, é um processo importantíssimo, porque se fala muito de quinta dimensão e a quarta. Você precisa entender a quarta dimensão, você precisa entender a verdade, você precisa entender de fato quem você é sob o ponto de vista espiritual e o que qual que é o efeito do que você veio fazer aqui. Por isso que a gente recomenda tanto que as pessoas cuidem de si aqui, dentro de uma consciência pessoal importante, larguem os vícios, larguem, né, os maus hábitos, né, procurem fazer a autocura. Se você se curando, você cura a sua ancestralidade. A cura da ancestralidade libera um imenso manancial de energia positiva em quarta dimensão. Então, não é só cuidar da terceira dimensão, a quarta dimensão, ela precisa ser também um ambiente propício, porque senão você não tem a aproximação de uma quinta dimensão ascensionada no planeta. Ou tem no planeta e não tem para você, não tem para o ser humano.
Então, Ô, Walter, esse é, o cuidado. já. Então, por que a maioria diz que o verdadeiro despertar ocorrerá em quinta dimensão? Porque o verdadeiro despertar, não entendi a pergunta, desculpa. Então por que que a maioria, né, diz, né, Hum, que o verdadeiro despertar ocorrerá em quinta dimensão? Que porque eles permitem se iludir, ou por alguns estão sendo iludidos. Então, tem alguns que estão se permitindo enganar, porque tá, mesmo alguns trabalhadores de luz estão se repetindo, né, em processos de discurso em relação de quinta dimensão, mas não trabalham nada em relação a propiciar ao ser humano o que nós procuramos fazer aqui, conduzir ao autoconhecimento, né, a construção da sua consciência. sim, sim. Então, não adianta, e aí vira promessa. Por isso que tem gente aí trabalhando, né, em lives aí, com conotação de promessa. Então, as pessoas assistem, acham lindo, maravilhoso, acompanham, seguem, né, mas porque eles estão ouvindo todo aquele discurso em tom de promessa. E ninguém, gente, ninguém vai fazer nada por você no sentido da consciência. Não tem como fazer. Isso Então, mesmo. muitos falam, não, em quinta dimensão seremos conscientes. Sim, isso é uma verdade. Mas você precisa chegar lá. Você precisa Né? passar pela quarta, né? Trabalhando sua consciência para você chegar lá. E o caminho é Então, árduo, hein? cuidado com o sonho da quinta dimensão, que para muita gente está parecendo um shopping center caro que nunca foi construído e que ele não vai nunca conseguir chegar lá porque ele não vai saber o caminho, se ele não passar pela quarta dimensão. Então, trabalhem sim, porque a quarta dimensão, o que ela vai trabalhar? Sua contraparte etérica. O que você fizer para você aqui, no sentido de você se iluminar, né, de não se viciar, de cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, se respeitar, se esforçar, sim, nós somos conduzidos o tempo todo, eu vou jogar uma aspas muito bem feitinha no que eu vou falar agora, nós somos conduzidos o tempo todo a falhar, né? A gente quer ser melhor e de repente você tem um pensamento negativo, você até é grosseiro, né, e tudo mais, aí você para e pensa, caramba, né, olha aí. Mas é o esforço. Isso não é para se autocondenar, não é para se culpar, não é para, né, é para se preocupar ou ficar ansioso ou ansiosa, né? É para a gente realmente ir trabalhando os nossos processos. Essa percepção é sempre o passo que a gente pode dar, né, no sentido de melhorar. Ah, tá, eu fui grosseiro de novo, eu percebi. Se você foi grosseiro com uma pessoa, procura, né, se redimir, conversa, se desculpe. Se você foi grosseiro porque você foi grosseiro, procure então com você mesmo. Ah, a próxima vez eu vou pegar mais leve, né, vou ser mais sutil, né, não vou usar de palavras grosseiras, né, vou me expressar com mais cuidado, vou abordar né, pessoas e assuntos de forma mais delicada, né, mais fina, vamos chamar assim, e assim os nossos processos de transformação. Agora, se houve aí quinta dimensão daqui, quinta dimensão dali, aí uma legião de pessoas sonhando com a quinta dimensão, falando de quinta dimensão, e lembrem, né, você chega lá se você souber andar por lá. Se você não conseguir andar por lá, você não vai perceber. E mais, a quinta dimensão Exato. está presente aqui. Sim. Sabe o que é a quinta dimensão? Eu vou explicar para o pessoal o que é uma quinta dimensão ascensionada. É entender todos os processos que estão acontecendo hoje no mundo, não de forma polarizada. Sim. A gente sentir que o ser humano que está pagando com a vida aí no planeta, ele está fazendo isso por nós. Não é porque ele tem uma bandeira de um jeito ou tem uma bandeira do outro, ou porque ele está num território assim, assim. Ele está pagando com a vida por sua causa, por minha causa, por a causa da humanidade. Isso é pensamento de quinta dimensão, é visão de quinta dimensão. Isso é um exemplo, como tantos outros, como acontece nos governos,
consiga, hoje, né, ter uma visão de quinta dimensão é enxergar atrás da porta, entre as linhas, que não tem nada a ver com conspiracionismo, não tem nada a ver com paranoia, não tem nada a ver com invencionice, só que presta atenção. Ter visão de quinta dimensão é o que muitos já estão fazendo, aliás, todo mundo que nos assiste aqui, eu tenho certeza que já estão nessa vibe, vamos chamar assim, nessa onda, né? Para de assistir a tela de vidro, essas bobagens que falam. Porque você escuta o ser humano no senso comum, ele se repete em razão do que ele vê aí. Exatamente o que falam lá, o sujeito vem e ainda se comporta como um ultracrepidário. Sabe o que é um ultracrepidário? É uma palavra bem sofisticada, mas muito atual. Ultracrepidário é o sujeito que fala de tudo sem saber nada. Ele se mostra como especialista daquilo que ele não sabe. Então, a visão de quinta dimensão é uma visão honesta, uma visão verdadeira, sincera, né? E coletiva, universal, não egoísta. Não fica se incomodando com seus dodóizinhos, com o seu estado de conforto, não. Pense sim, caramba, uma hora eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Com o meu status quo, com o meu conforto, vou. Mas para o bem da humanidade, para o bem da minha família, para o meu próprio bem. Sim. Porque vai acontecer, gente. Vai acontecer em breve. Vai chacoalhar todo mundo. Todo mundo vai ter que se mexer de alguma forma. É verdade. Eu acho que já está acontecendo, né, algumas coisas. Sim, mas vai Walter, acontecer. concluindo, né, já está acontecendo. Concluindo, podemos perceber que até no ambiente dos trabalhadores da luz, essa pergunta é muito importante, existe, senão equívocos de interpretação infiltrados, enganando as pessoas de boa fé? Sem dúvida, em resumo é isso. Precisa tomar cuidado. Sim. Precisa tomar cuidado. Eu recomendo que as pessoas se preocupem muito mais com a sua autotransformação do que com notícias e informações. Sem dúvida. Canais de exopolítica hoje fazem um sucesso tremendo, ok. Principalmente para o pessoal que não conhece ufologia, pode assistir sim, assiste que eu recomendo, exopolítica. Só que a exopolítica é o jornalismo de ET, né? Jornalismo extraterrestre. Qual a novidade? O que está acontecendo? Beleza, você pode se informar sim, porque eu também me informo, eu também aprecio esse assunto, acho que é importante. Só que, gente, não é isso que vai te colocar em quinta dimensão, vai botar para frente, não. Não é suas atualizações sobre assuntos diversos que fogem, né, à mídia comum, que vai te dar consciência e vai te colocar no campo, né, do andar, da quarta para a quinta dimensão. É você trabalhar por si mesmo, fazer tudo um pouco para si mesmo, para se autotransformar. E hoje a gente escolheu um pouco, falar de terceira, quarta e quinta dimensão, né, explicando um pouquinho de cada uma, justamente para o pessoal acordar e não ficar só no discurso, Sim. não ficar só na retórica, porque é o que a gente percebe um pouco neste momento. Pessoas falando, mas primeiro que não sabem bem nem onde estão, e que é de fato uma terceira dimensão. Bom, descubram onde vocês estão, porque quando vocês descobrirem de fato onde vocês estão, aí vai começar um trabalho realmente. Bom, o que eu posso fazer? Né? Vai começar por si mesmo. Então, um pouco de estudo, espero que tenha contribuído para o pessoal se iluminar um pouquinho, refletir, aprender, né? Que a gente compartilhe um pouco disso hoje, carinhosamente, com muita honra. E é isso. É isso mesmo, Walter, é isso mesmo. Toda sexta-feira compartilhando aí fraternalmente muito conhecimento para que a gente possa realmente chegar a essa quinta dimensão e o caminho é sempre interno. Gratidão pela tua presença, amigo, gratidão a quem nos assiste, quem vai nos assistir. E eu deixo a mensagem final para você. Até o próximo ponto zero. Gratidão a você, Ângela, que está toda sexta aqui com a gente. Gratidão a Cida, que administra aqui o canal, que administra o sinal aqui. Gratidão a Cida também, poder falar com o pessoal. Gratidão ao pessoal que está aí na telinha conversando com a gente.
né? Todo mundo muito carinhoso, muito respeitoso, participando aí. Gratidão à turma da TV Galáctica também, a equipe toda, que faz com que a gente possa falar aqui com vocês. E lembrar que quarta-feira nós temos o Acendendo Você, mais um tema lá para conversar com vocês. E na próxima sexta, de volta aqui com outro tema, né, para conversar com vocês, para a gente caminhar nesse processo de crescimento aí. Então, até lá. Pessoal, até sexta e quarta no Cron TV, com Acendendo Você, Dr. Walter Trebes. Até o próximo ponto zero, pessoal. Gratidão, gratidão, pessoal. Gratidão.